Muito bem, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos chegando ao nosso quinto devocional, da nossa lição 1 do livro de Salmos. A primeira lição do nosso estudo direcionado ao 19º livro da Bíblia, o livro dos Salmos. Essa primeira lição tem o título Livro de Salmos. E o texto sugerido para o nosso devocional é Salmo 109, versículo 26, que diz: Socorre-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Queridos, este Salmo 109 faz parte dos 44 salmos que compõem o quinto livro. Nós vamos ver na primeira aula que os 150 salmos são divididos em 5 livros. E o quinto livro se encontra esse Salmo 109, onde Davi aparece como autor de sua maioria, e alguns são tidos como anônimos. Os 44 salmos do quinto livro. Nesta quinta devocional, queridos, temos como foco um clamor por auxílio nos salmos. Queridos, a poesia, desde os tempos remotos da história bíblica, sempre teve papel preponderante para a edificação da história do povo de Deus. E juntamente com ela, no caso a poesia, temos a música, que também sempre foi usada para trazer refrigério à alma humana, o que não ocorre mais na nossa dimensão das músicas nos dias de hoje, não é verdade? O livro de Salmos, queridos, é conhecido como saltério. E saltério tem um significado ligado à música, que é um tipo de instrumento medieval de cordas dedilháveis, como a harpa, mencionado no Velho Testamento, em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 a 23, onde temos um rei Saul atormentado, pois o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Clamar por socorro. E ele, nesse caso, ele clama, Clamar por socorro foi a sua atitude. E os seus servos o ajudam, indicando a ele um certo Davi, que sabia como ninguém tocar a harpa, um instrumento angelical que simbolizava aquele tempo, a harmonia e o louvor a Deus. Queridos, poesia lírica, ao qual é composta os salmos, é um bálsamo que alivia as nossas tensões individuais e coletivas. O propósito maior do livro de Salmos é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus. Voltando ao texto sugerido pela devocional, Salmo 109, 26, Davi aqui também se encontra em dificuldades e diante das possibilidades de ataque severos de seus inimigos. Ele, Davi, faz imprecações contra os seus inimigos. E o que é imprecações, pastor? Eu te respondo, querido. Imprecação ou imprecações na Bíblia é o desejo aparente de um mal que se pede a Deus sobre uma pessoa ou coisa. E a maldição é o desejo deste mal diretamente proferido contra uma pessoa ou coisa. Ou seja, é você desejar um mal a alguém ou coisa em oração. No versículo 6 do Salmo 109, vemos fortemente esse clamor por imprecações
ao Senhor feito pelo homem segundo o coração de Deus. Veja o que Davi pede a Deus. Suscita contra ele um ímpio. Suscitar, levanta Deus contra ele, contra o inimigo, um ímpio. E à direita esteja um acusador. Olha o furor no coração de Davi nos versículos 7 e 8 do Salmo 109. Quando julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. O livro de Atos, lá no Novo Testamento, ressalta esse versículo 8 do Salmo 109, em Atos 1:20. Queridos, o livro de Salmos é um convite à oração. E olhe que orar é um dever que nós temos para com Deus. Há tantos alvos de oração ao qual podemos direcionar para o nosso Deus. Olha essa pequena lista, queridos. Orar por convicção do pecado, por regeneração, por perdão, por salvação, por conhecimento de desígnios divinos, por obediência, por avivamento espiritual, para que Deus sonda o coração, por santificação, por bênçãos para o alimento, por auxílio nos problemas. E no caso do texto do Salmo 109, 26, por libertação dos inimigos. O profeta Jeremias, em certa feita, em Jeremias 18, 19, ele clamou a Deus por libertação dos inimigos. Ao que ele disse: atende-me, ó Senhor, ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Em Lucas, capítulo 1, versículos 74 e 75, um pai, Zacarias, esposo de Isabel, que seriam pais de João Batista, o precursor de Jesus Cristo, proferiu um cântico cheio do Espírito e fez uma doxologia a Deus, justamente clamando por imprecações. Veja o que ele diz nos versículos 74 e 75. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Zacarias pede a Deus para que ele coloque a sua mão diante da sua esposa, dele e do filho que estava por vir, para que eles possam servir sem que os inimigos os atormentem, para que eles alcancem uma santidade tão alta e justa diante de Deus em todos os dias de suas vidas. Vamos nos apegar mais à leitura desse maravilhoso livro. Salmo 25, 2, encontramos o seguinte: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Que você possa guardar este devocional e buscar dias melhores para as suas tensões, seus medos, suas dúvidas, neste livro poético, musical, que pode nos nortear. Como disse, aleluia, Martinho Lutero, né? Que ele disse assim que os livros de Salmo é uma Bíblia em miniatura. Abraão Lincoln disse que todos os dias, ao ler esse livro, encontrava uma nova condição para viver. A cada dia, né, o mal que viria sobre a sua vida. Então vamos juntos, nessa segunda, iniciar esse processo de estudo desse livro maravilhoso, porque Deus quer te dar o melhor nesses dias, nessas 3 lições que vamos estudar juntos. Quero orar por você, que Deus te abençoe e te guarde,
Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus, Ele te dê nestes dias harmonia, paz, amor e muita prosperidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te encontramos na segunda-feira na nossa série em nome de Jesus. Amém.